Programa Graça e Paz. Apresentador Juscelino Lima. Oremos. Bondoso e eterno, misericordioso Deus, estamos mais uma vez, Senhor, de volta no terceiro dia da campanha, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas tuas bênçãos, tuas misericórdias. Obrigado pela tua compaixão. Nos ensina a crescer na graça, no conhecimento da tua vontade, no teu querer. Senhor, vem falar conosco mais uma vez aquilo que nós precisamos ouvir, conforme a tua bondade, conforme a tua misericórdia, graça e justiça. Fala conosco através da tua palavra, cura o enfermo, liberta o cativo, transforma, renova, restaura, ressuscita os mortos para a tua glória. Repreende, Deus, todas as hostes infernais da maldade. Fica conosco mais uma vez, Senhor, derramando o teu bálsamo, da tua cura, das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, em Cristo Jesus o Nazareno. Nós te pedimos, ó Pai, mais uma vez, um culto abençoado na tua presença. Manifesta a tua glória, o teu poder. Faz, Senhor, resplandecer a tua vontade sobre as nossas vidas, em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Irmã Maria Arailda, que Deus abençoe a vossa vida, que Deus derrame da graça, do poder, das misericórdias sobre a vossa vida em Cristo Jesus. Que Deus venha mais uma vez falar conosco através da sua palavra, porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Se creres, Deus tem uma palavra mais uma vez aos nossos corações, para que as nossas vidas venham a ser cheias da sua bondade, da sua liberdade, da sua transformação. Se creres, verás a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Você crê que no terceiro dia da campanha, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui a sua mão nos guardou, até aqui a sua mão nos protegeu, até aqui a sua mão nos livrou das garras do inimigo, das nossas adversidades, das nossas angústias. Até aqui a sua mão tem sido misericordiosa para conosco. Se creres, Deus continuará nos abençoando tremendamente em Cristo Jesus. Se creres, Deus continuará fazendo resplandecer a sua glória, a sua misericórdia, a sua compaixão para com as nossas vidas. Não vai Guiné Medeiros, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno. Então nós cremos que mais uma vez o Senhor vai falar conosco através da sua palavra, que a sua palavra ela é santa, a sua palavra ela é digna de toda aceitação, ela é a palavra que liberta, que transforma, que renova, que restaura e nos faz crescer a cada dia em Cristo Jesus o Nazareno. Se creres, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus tem a transformação para as nossas vidas em Cristo Jesus o Nazareno. E nós vamos ler a palavra do Senhor, e eu creio que a sua palavra mais uma vez vai falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir para a glória de Deus, porque a sua palavra ela é santa, ela é digna de toda aceitação, ela transforma, ela renova, ela traz à existência aquilo que não existe para a glória de Deus. Irmã Rita Silva, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. E abra a vossa Bíblia em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abra a vossa Bíblia no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo de número 10, para a glória de Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, crendo que a palavra do Senhor mais uma vez vai falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir para a glória de Deus.
Se creres, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. Se você crê que Deus ainda fala através da palavra, se você crê que Deus, através da palavra, traz a liberdade, a cura, o renovo, a restauração, então escute a palavra, ouça a palavra e ela te libertará para a glória de Deus. Irmã Carla, que Deus abençoe, José Fernandes, irmã Alzenira Gomes, Fafá Barbosa, que Deus continue abençoando a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. Tudo é para louvar, glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Oséias, que Deus abençoe. Então vamos ler em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 10, que diz assim: graça damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvimos, desde que o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha esse versículo 9 e 10 para as nossas vidas. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Pai Santo, Deus querido, fala conosco, Senhor, mais uma vez através da Tua palavra, porque eu sei que ela é bálsamo, ela é cura, ela renova, ela restaura, ela traz a liberdade para o coração do cativo e abre os olhos do cego, faz com que nós venhamos andar conforme a Tua graça. Nós queremos aprender de Ti, Senhor, para vivermos uma nova vida, vivermos, Senhor, conforme a Tua graça e as Tuas misericórdias em Cristo Jesus. Nós cremos que mais uma vez o Senhor vai falar conosco, que mais uma vez o Senhor vai usar de misericórdia para conosco, trazendo a liberdade, a transformação. No terceiro dia da campanha de agradecimento ao Senhor, nós iremos trazer uma palavra onde eu creio que nós iremos aprender e amadurecer em todo o tempo na caminhada com Cristo Jesus o Nazareno, para a glória de Deus. Se creres, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Irmão Valdemir Rabelo, irmã Maria Auxiliadora, que Deus abençoe as vossas vidas em Cristo Jesus. Então, se creres, Deus trará a liberdade para as nossas vidas. E nós iremos aprender grandes lições com esta carta de Colossenses. É uma carta que alegra muito o meu coração e fala muito na minha alma, trazendo sempre a liberdade, o renovo, a restauração, trazendo a graça de Deus para a minha vida.
E eu creio que nós iremos aprender muito com esse capítulo 1 de Colossenses. E esta carta de Paulo aos Colossenses é uma carta que trata muito da oração. Trata que Cristo, ele é a cabeça do nosso corpo. Que Cristo triunfou sobre as potestades diabólicas. Que Cristo triunfou sobre o diabo e nos deu vitória para a glória de Deus. E nós iremos aprender um pouco com esse capítulo de número 1, que eu creio que trará grandes lições para as nossas vidas, e nós iremos aprender como crescer em Cristo Jesus, como verdadeiramente fazer a sua vontade na caminhada para a glória de Deus. No capítulo 1, versículo 1, fala poderosamente as nossas vidas. Irmã Marinalva, Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus o Nazareno. E diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, aos santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colosso, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele já começa a carta dizendo, Paulo se apresentando, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha só que nós vamos aprender uma grande lição aqui. Que Paulo só foi apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não se intitula que ele próprio se escolheu para ser apóstolo, mas foi Deus que o escolheu. E aí fica a primeira pergunta aos nossos corações. Nós conhecemos o nosso chamado? Eu, você, nós, neste momento. Nós sabemos qual é o chamado que Deus tem para a nossa vida, aonde Ele nos quer na sua obra, o que Ele quer conosco, se é no evangelismo, se é no círculo de oração, enfim, aonde Ele nos quer na sua obra. Que Paulo, ele diz que ele foi escolhido pela vontade de Deus. Então, muitos hoje estão se perdendo ministerialmente, porque ele escolhe o que ele quer ser no ministério. Não é mais Deus que escolhe, não é mais Deus que diz, meu filho, você vai fazer isso na minha casa, você vai fazer isso na minha obra. Mas muitas vezes o homem escolhe o que quer ser na obra do Senhor. E muitas vezes está em prejuízo gravíssimo para a sua vida. Talvez hoje você esteja sofrendo muito ministerialmente, porque ainda não se encontrou, porque ainda não tem uma direção de Deus para o teu ministério. E eu quero te dizer, se você orar, colocar o seu joelho no chão, Deus vai se revelar para você. Ele vai mostrar a sua vontade, o seu querer para a sua vida, a minha vida. Assim como Deus se manifestou para Paulo, assim também Deus se manifestará para nós. Porque Deus tem um chamado específico para cada um. Né, a irmã colocando aqui, gostaria de saber, né, qual é o chamado dela na obra. É por isso, irmão, que nós nos colocamos de joelho, oramos, jejuamos, nos consagramos e perguntamos para Deus, Senhor, aonde tu me queres? Não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade, o teu querer. Senhor, se é em ministrar, me capacita, me prepara. Tem pessoas que foram escolhidas, meus amados irmãos, para poder zelar a igreja, mas ela não quer, porque ela não é vista quando zela a igreja. E isso diante de Deus é um trabalho honroso, é digno. Limpar a casa do Senhor, mas muitos já não querem mais. Preste atenção no que eu estou dizendo. Muitas vezes nós escolhemos aquilo que vai nos dar destaque, não aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Outros foram chamados para viver em constante oração. Outros são chamados para evangelizar.
Outros são chamados, meus amados irmãos, para ser missionário, para ser pastores. Mas hoje as pessoas não querem mais esperar pela vontade de Deus. Que Deus se manifeste para ela, que Deus se revele para ela, para que ela conheça o seu chamado diante de Deus. Ore. Você tem orado pedindo a Deus sabedoria e graça, pedindo a Ele para que Ele te oriente aonde Ele quer que você esteja, fazendo na sua obra. E eu digo para a vida de todos, na obra de Deus tem lugar para todos. Irmão, hoje está faltando pessoas para trabalhar. Lucas escrevendo vai dizer assim, que Jesus vai dizer, que nós devemos orar para o dono da seara, para o Pai, o eterno, Criador dos céus e da terra. E olha só, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Né? E é muita alegria, irmão, fazer a obra do Senhor. É muita alegria ser zelador na casa de Deus. É muita alegria ser porteiro na casa de Deus. Irmão, tem trabalho para todos. Agora basta nós buscarmos ao Senhor, pedirmos a Ele um desejo de servir a Ele como Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E nós seremos felizes se nós ouvirmos a voz do Senhor e praticarmos. Então Paulo, ele foi escolhido apóstolo pela vontade de Deus. Se ainda você não conhece o seu chamado, ore ao Senhor, se consagre ao Senhor, peça ao Senhor discernimento, sabedoria, Ele vai te orientar. Ele vai dizer, meu filho, eu quero você aqui, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça assim, e você vai executar a obra de Deus na sua vida, e Deus vai te abençoar para a glória de Deus. Irmã Luzia Cristina, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. E olha só, e continue falando para as nossas vidas. E eu preciso destacar algo. Quem faz a obra de Deus, não espere ser recompensado pelos homens. Porque quem faz a obra de Deus com amor, carinho e dedicação, quem o recompensa é Deus. Quem o abençoa é Deus. Se está fazendo por amor, tudo que você fizer na obra de Deus por amor, Deus vai te recompensar. Deus, Ele vai te abençoar tremendamente. Se fizer com amor, com dedicação, com prazer, com sabedoria na alma, Deus vai te abençoar tremendamente para a glória dele. E no verso 2 ele vai dizer assim, ele vai dizer que a igreja do Senhor tem dois endereços, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer que a igreja aos santos, chama a igreja de santa, e também ele diz, e os irmãos fiéis. A igreja tem dois endereços, irmão. A igreja ela é santa e a igreja ela é fiel. Nós temos essa identidade. Todos aqueles que estão em Cristo têm que ter essa identidade. Ela é diferente. Ela é santa e ela é fiel. A igreja do Senhor, Jesus, eu não estou falando a igreja que muito se titulariza ser dono dela, não. Estou falando a igreja do Senhor Jesus. A igreja que o Senhor Jesus, Ele é Salvador e Ele é Senhor. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus, que ela é diferente. Ela é luz e ela é sal. Eu estou falando de uma igreja que anda segundo os mandamentos do Senhor. Uma igreja que renuncia ao mundo, renunciou ao pecado, renunciou tudo que o mundo traz de corrupção para viver uma vida santa. Aos santos,
quer dizer separado do pecado. É escolhido por Deus para viver uma nova vida. Aos santos que entenderem e compreenderam o chamado do Senhor, que está lá em Lucas 9:23. E Jesus dizia a todos. Jesus não dizia só para um, Jesus dizia para todos, e ainda fala para todos. Se alguém quer vir após mim, olha só, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, todos aqueles que estão em Cristo, eles são separados para viver uma vida santa, para viver uma vida diferente nesta terra. Nós não vivemos mais segundo o mundo, segundo o desejo e a corrupção que o mundo tem proporcionado. Mas agora nós vivemos segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a graça de Deus. A igreja do Senhor Jesus, ela é santa. Ela tem esse endereço. E é na terra para a glória de Deus. Ai, irmão Juscelino, é tão difícil. É não. Só é difícil quando nós não queremos abrir mão do mundo. Abrir mão do nosso eu, dos nossos orgulhos, da nossa vaidade, daquilo que nos corrompe, daquilo que nos leva para longe de Deus. Mas quando nós determinamos nosso coração, abrir o nosso coração para viver para Deus, renunciar ao mundo, fazer a vontade de Deus, nós somos sim diferentes para a glória de Deus. Tem gente aí pregando dizendo que não, mas a Bíblia diz que sim. Tem que ser santo, tem que ser separado. Não pode mais viver segundo a vontade do mundo, segundo o querer que o mundo está aí proporcionando. E ela também tem que ser fiel. Nós somos fiéis a Deus no nosso caminho. Nós estamos sendo fiel a Deus em todo o tempo da nossa vida. Tem que ser santo e tem que ser fiel. Nós somos fiel a Deus em tudo. Porque tem pessoas que é fiel a Deus em uma parte, mas na outra não. E às vezes nós precisamos entender isso. Fidelidade a Deus é em tudo. Em tudo. E para ser fiel a Deus, quem é fiel a Deus é fiel no casamento. Preste bem atenção nisso. Quem é fiel a Deus é fiel no casamento. Quem é fiel a Deus é fiel no ministério. Quem é fiel a Deus é fiel com os filhos. Quem é fiel a Deus é fiel em tudo. Nós somos fiel a Deus em tudo. É uma campanha de agradecimento por tudo que Deus nos fez até aqui. Até que nos ajudou o Senhor. Ele tem sido fiel conosco, Ele tem nos sustentado, tem nos guardado. Mas eis uma pergunta, nós estamos sendo fiéis a Deus? Você e eu, falando de nós. Porque muitos querem receber do Senhor muitas coisas. Mas não determine no seu coração ser fiel a Deus. Marcela Cristiane, que Deus abençoe a vossa vida. Então a igreja do Senhor, ela tem essa identidade, ela é santa e ela é fiel. E fica essa pergunta aos nossos corações. Nós estamos vivendo isto mesmo? Uma vida de santidade e uma vida de fidelidade? Aí ele vai e libera duas bênçãos para a igreja de Colosso. Ele vai dizer assim: graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Deus é que nos sustenta. A graça nos leva a viver a cada dia o sobrenatural de Deus. E a sua paz nos sustenta no meio das nossas angústias, no meio das nossas tribulações. E aqui no versículo 3,
Ele vai continuar dizendo: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Agora que vai começar a me chamar a atenção profundamente na palavra. Que Paulo agora ele vai dar graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por eles. Ele faz uma oração de ação de graça. E uma pergunta para a minha vida e a sua vida. Nós temos feito uma oração de ação de graça pela bondade de Deus nas nossas vidas? Filomena Oliveira, que Deus abençoe. Cristiane, Deus abençoe as vossas vidas. Preste bem atenção nisso. Graça damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Orando sempre por vós. O que me chama a atenção, irmão, que muitas vezes nós queremos que as pessoas orem por nós. Muitas vezes nós queremos que as pessoas paguem o preço por nós. Que ela faça aquilo que é para nós fazermos. Então, para a minha vida e a sua vida neste momento, você tem dado graças a Deus pelas bênçãos recebidas neste ano? Nós temos dado graças a Deus pelo livramento que Ele tem dado à nossa casa, à nossa família. Nós temos dado graças a Deus. Nós temos orado, nós temos nos colocado de joelho diante dEle, orando por aqueles que estão aí fora, na luta, na peleja, na batalha, nas guerras. E é interessante que essa oração que Paulo vai fazer, ele destaca 3 pilares do Evangelho. Ele vai destacar a fé, o amor e a esperança. Olha só no versículo 4 e 5 que diz assim: portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou do amor que tende para com todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo ele vai destacar 3 coisas que havia na igreja de Colosso: fé, o amor, a caridade e a esperança que está reservada nos céus. E isso foi lhe revelado aos Colossos pela palavra, para a glória de Deus. Olha só que nós vamos descobrir grandes lições para as nossas vidas. O que Deus quer para as nossas vidas, que nós precisamos ter uma fé viva, precisamos ter uma vida de amor e uma vida de esperança. Já fica a primeira pergunta ao meu e ao teu coração, mais outra pergunta, né? Como está a fé na nossa vida hoje? Como está o nosso amor para com os santos? E como está a esperança reservada nos céus para as nossas vidas? Irmã Helena, irmã Heloína, que Deus abençoe as vossas vidas. Então eu preciso destacar 3 pilares para as nossas vidas: fé, amor e esperança. Sem isso o crente não vive. Sem isso quem está em Cristo, ele fica meio cá, meio lá. Portanto, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E como está a nossa fé hoje? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam, ou abençoador
daquele que vai aos seus pés. Hebreus 11, o versículo 1 vai dizer: ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Olha só, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Pela vista nós não estamos vendo, mas pela fé nós estamos acreditando. Nós estamos vendo que Deus está agindo ao nosso favor e que a sua bênção nos alcançou para a glória de Deus. Irmão Salim, mas a minha fé está fraquejando. Como é que a minha fé vai aumentar? Pela palavra da verdade, pelo evangelho. Como diz no versículo 5, no finalzinho. E Paulo vai dizer também em Romanos 10, 17. De sorte que a fé pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E Tiago, no capítulo 1, versículo 22, vai dizer que nós não sejamos só ouvinte da palavra, mas que nós sejamos praticante. Porque aquele que não é praticante, ele se engana com um falso discurso. Então, para a minha vida e a sua vida neste momento, a fé perfeita em Deus é quando nós obedecemos a sua palavra na caminhada. Como está a nossa fé hoje? Porque quem duvida está anulando a fé. É incredulidade. E quem vive na incredulidade não agrada a Deus. Irmã Francisca, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Olha só, quem vive na incredulidade não agrada a Deus. Quem vive numa vida de incerteza, será que Deus está me ouvindo? Olha só, muitas vezes o que é que nós usamos na caminhada? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me vendo? Deus se esqueceu de mim. E o que é que a palavra nos fala? A palavra nos fala que o meu nome e seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Que uma mãe pode se esquecer do seu filho. E olha que para uma mãe esquecer do filho, eu acho que é impossível. Uma mãe de verdade é impossível. Mas Deus não se esquece de nenhum dos seus. Então precisamos entender que quando a nossa fé não é fé, mas é incredulidade nos nossos corações. Irmã Luzirene Silva, que Deus abençoe. Então quando é incredulidade nos nossos corações, somos nós que nos afastamos de Deus, somos nós que estamos negligenciando a vontade de Deus na nossas vidas, somos nós que não estamos ouvindo a voz de Deus, por conta de quê? Por conta que o nosso coração está cheio de incredulidade. E quem quer viver com Deus tem que ter uma fé viva. Ele não duvida. Ele anda seguro, ele anda confiante no seu Deus em todo o tempo, na caminhada para a glória de Deus. E a igreja de Colossos tinha essa identidade, uma fé viva. E como está a nossa fé hoje? Porque tem gente que quando chega a luta, ele se desespera. Tem gente que busca se matar. Tem gente que quando chega a adversidade, a primeira coisa que some na vida dele é a fé. Mas entra todo tipo de sentimento, mas a fé fica anulada no seu coração. Irmã Alzenira Gomes, que Deus abençoe. Então precisamos entender isso para as nossas vidas. Será que nós estamos com a fé viva no nosso coração? Esta era uma marca da igreja de Colossos. Fé. Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Fé. Irmão, quem tem fé mesmo em Cristo, ele
no meio da adversidade, ele olha para frente e diz: o meu Deus é maior. Quem tem fé em Cristo mesmo sabe que a adversidade, a luta, ela chega. Mas ele continua acreditando que o seu Deus é superior a todas as coisas. Como está a fé hoje nos nossos corações, nas nossas vidas? Outra identidade que a igreja de Colossos tinha era o amor, a caridade para com os santos. Irmão, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Preste bem atenção, não é primeiro amar nós, para depois amar o próximo. É amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Será que nós estamos praticando o amor para com o próximo? Fica esta pergunta aos nossos corações. Será que nós estamos sendo misericordiosos para com o nosso próximo? O verdadeiro amor, meus amados irmãos, ele perdoa as ofensas. Você quer que o próximo lhe perdoe por aquilo que você fez de errado? Preste bem atenção nisso. Nós queremos que o próximo nos perdoe. Como é que eu quero que alguém me perdoe pelos meus erros, mas eu não quero perdoar aquele que me ofendeu? Como é que eu digo que amo o meu próximo, mas eu não pratico perdão para com ele? Preste bem atenção, meus amados irmãos. Quem quer andar com Cristo não tem outro caminho. Vai ter que ter fé. Vai ter que praticar o amor para com o próximo. Vai ter que... Eu estou colocando aqui um dos pontos do amor. Mas vai ter que praticar caridade com o próximo. Ajudar aqueles que estão necessitados. Estender as mãos para os caídos. Se tiver condição, ajudar aqueles que estão passando necessidade. Como é que eu digo que amo a Deus, que amo o meu irmão, eu não perdoo, não pratico misericórdia com ele, ele está passando algum tipo de necessidade, eu posso ajudar e não estendo as minhas mãos para ajudar porque eu tenho algo dentro de mim, não. Se eu ajudar ele, vai faltar para mim, não falta não. Mas praticamente este evangelho da caridade, do amor para com o próximo, está quase em escassez. Tem um ditado aí no mundo aí. O ditado do mundo é cada um por si e Deus por todo. Isso não é de Deus, é do mundo. Como é que aqueles que estão em Deus agem? É Deus por todos e nós trabalhando unidos, juntos, um ajudando o outro, um suprindo a necessidade do outro, e nós chegaremos ao amor perfeito, ao vínculo da paz, ao vínculo da alegria, ao vínculo da comunhão, ao vínculo de suprir a necessidade dos irmãos. Mas é interessante que muitas vezes nós usamos esse ditado do mundo. É Deus por todo e cada um por si. Isso não é de Deus. O que é de Deus, meus amados irmãos, é nós ajudarmos o próximo. É nós amarmos o próximo. É nós estendermos as mãos para o próximo. Nós estamos fazendo isso.
Nós estamos praticando o verdadeiro amor. Tem gente que é egoísta. Tudo é para ela e nada é para o próximo. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo é diferente. Tem amor. Tem caridade. Um com o outro estendendo as mãos. Não tem acepção. É o amor. Se nós nos ajudar uns aos outros, eu estou falando em todos os sentidos. Em um conselho de Deus. Às vezes pode ser uma necessidade financeira. Muitas vezes tem pessoas que estão tão angustiadas que ela só quer que você a escute. Você não precisa dizer uma palavra para ela. Tem pessoas que ela precisa só desabafar para poder se aliviar. Ela quer só que você escute ela. Isso também é amor. Escutar o próximo. Escutar aquilo que o próximo está passando. É de usar de compaixão para com ela. Nós estamos praticando a caridade para com os santos, o amor para com os santos. Nós estamos praticando o amor um para com o outro. Estamos, irmão. Porque é tudo que Deus quer que nós venhamos fazer. Ter uma fé viva, sermos piedosos, sermos caridosos, amarmos do fundo da nossa alma, primeiramente a Deus sobre todas as coisas, e depois o próximo como a nós mesmos. Quem está lendo a carta de João vai ver lá que ele vai dizer que como é que eu digo que ama a Deus? O meu irmão está passando necessidade e eu tenho condição. Irmão, vamos orar. Orei por ele, mandei ele embora. Eu podendo ajudar, podendo suprir a necessidade dele. Ele está dizendo que não tem parte com Deus quem faz isso. Mas se nós ajudarmos os necessitados, se nós tivermos condição. E eu estou falando em todos os sentidos. Se nós tivermos condição, ajude. Financeiramente, com palavra, enfim, seja o que for, mas faça a sua parte. Ame. Ame ao próximo. Vamos já estar orando, tá bom, Rita Cruz? Vamos já estar orando. E a terceira coisa que Paulo vai colocar aqui é a esperança. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Olha só para a minha vida e a sua vida. A esperança de muitos está aqui nesta terra. Mas a minha esperança, eita glória! A minha esperança, irmão. Eu estou esperando esse céu romper. Eu estou esperando meu Jesus voltar. Muitos estão apegados com as coisas daqui, mas eu estou esperando ele voltar. Você sabe por que muitos estão sofrendo? Porque estão se apegando com as coisas daqui, não querem mais esperar Jesus voltar. Eles querem ficar aqui nesta terra, mas eu não. Ei, você, aonde está a tua esperança hoje? Aonde está a tua esperança hoje? A minha esperança está em ele voltar, porque quando ele voltar, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais angústia, lá não entra pecado, lá não entra fornicadores, lá não entra aqueles que praticam a iniquidade nesta terra, mas lá entrará os salvos, os remidos, lavados com o sangue do Cordeiro, para a glória de Deus. A esperança de muitos está aqui, por isso que muitos estão vivendo em angústia, em desespero. Ora vem, Senhor Jesus.
Ora vem, Senhor Jesus. Ai, irmão, não estou preparado. Então, eis o momento agora. Conserta o teu altar. Volta para os seus caminhos. Se reconcilia com Ele. Se não aceitou Jesus, aceita Ele agora. Faz uma aliança sincera com Ele na caminhada. Que a qualquer momento Ele vai voltar. Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E muita gente dormindo. O sono da negligência. Muita gente dormindo no pecado, esquecendo que Ele pode voltar a qualquer momento. Muitos já nem acreditam mais que Jesus voltará. Muitos acham que faz 2000 anos atrás e nada de Jesus voltar. A qualquer momento Ele vai voltar. A minha esperança não está aqui. Eu sou peregrino nesta terra. E quem está em Cristo Jesus, como nós já falamos lá no começo. Quem tem essa identidade da santidade e da fidelidade. A esperança dele não está aqui. Mas ele sabe que é peregrino nesta terra. Ele sabe que é peregrino aqui neste momento. E a qualquer momento Jesus voltará. E a esperança daqueles que são santos, fiéis, é de morar no céu de glória, aonde a glória de Deus nunca cessa, ela é constante, ela é abundante, aonde a glória de Deus é, eita, aleluia, só em pensar, irmão, só em pensar, eita, aleluia, oh Jesus, vem Jesus buscar o teu povo, eita, aleluia. Aonde está a nossa esperança hoje? De quem está na palavra, a esperança está em Jesus voltar. Em Jesus nos levar para mansões celestiais. Mas para isso, eu tenho que alertar ainda de novo. Tem que ter uma vida santa e ser fiel a Ele aqui nesta terra. E olha só, que vai dizer assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Preste bem atenção, irmão, que hoje nós estamos vivendo em um caos espiritualmente. Um caos muito grande. Olha só o que é que a palavra nos fala nesse versículo 6 de 1 Colossenses, capítulo 1 de Colossenses. Que isso aqui para mim, irmão, é fundamental. Que diz assim, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. E já vai frutificando, como também entre vós. Desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Olha só o finalzinho desse versículo 6. Desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Você sabe por que muitos hoje não estão mudando? Porque a verdade não está sendo mais anunciada como ela é. Muitos estão passando a mão na cabeça daqueles que querem viver como eles querem. Irmão, eu quero dizer algo para a minha vida e a sua vida. Eu quero a verdade como ela é, para ela me transformar, para ela me mudar, para que eu vá morar no céu. Eu não quero que alguém pregue para mim um evangelho fajuto, de engano, para mim poder me enganar, continuar no engano e viver uma vida de perdição e não ir morar no céu. Porque não vai. Não vai mesmo. Olha só. Desde o dia em que ouviste e conheceste. Eis uma pergunta, nós estamos ouvindo a verdadeira verdade, a palavra de Deus como ela é. E também nós conhecemos a palavra de Deus. Em verdade.
Porque muitos querem um evangelho que seja do seu jeito, que passe a mão na sua cabeça, que aceite os seus pecados, que aceite que continue na fornicação, na prostituição, que aceite que continue nas mentiras, que aceite que continue fazendo o que quer, ande do jeito que quer, fale o que quer, viva como quer. E o evangelho de Cristo é diferente para a glória de Deus. E nós vamos ver isso aqui na sequência, para as nossas vidas. Olha só como diz, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Versículo 9 e 10, para nós concluirmos e orarmos por todos. Que diz, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eita glória! Eita aleluia! Olha só o que é que Paulo está fazendo neste momento. Que ele diz assim, por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Olha só para a minha vida, Paulo e quem estava com ele estava de joelho pela uma igreja que ele nunca teve presente nela. Paulo ora pelos irmãos que ele nunca viu. Paulo está de joelho pela uma igreja, combatendo diante de Deus, orando, buscando a face do Senhor, para que Deus viesse enriquecer esta igreja, para que Deus viesse derramar da sabedoria, da inteligência espiritual. E qual é o propósito disso? Para que a igreja seja cheia do conhecimento de Deus, para que a igreja seja cheia do conhecimento da vontade do Eterno, do Criador dos céus e da terra. É o conhecimento do irmão Juscelino? Não. É o conhecimento do meu pastor? Não. É o conhecimento de algum dos irmãos? Não. É o conhecimento de Deus, é a sabedoria de Deus, é a inteligência de Deus sobre as nossas vidas. Ele estava de joelho orando, pedindo a Deus sabedoria e inteligência espiritual para uma igreja que ele nunca esteve lá. Orando. Nos pés do Senhor. E nós, qual é a nossa oração? O que é a oração que nós temos feito muitas vezes? Me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Você tem pedido a Deus para Ele te revelar todo o seu conhecimento? Para Deus revelar o seu mistério para mim, para você? Você tem orado pela sua família para Deus dar sabedoria, dar inteligência, dar graça à sua casa, dar sabedoria para a sua família? Nós temos orado para Deus encher a sua igreja do seu conhecimento, da sua vontade. Nós temos orado para Deus revelar o pleno conhecimento da sua vontade para as nossas vidas, para a igreja, para os nossos irmãos, para os nossos vizinhos, para todos aqueles que estão na terra. Porque muitas vezes a nossa oração, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, Senhor. Abençoa fulano, abençoa ciclano. Ei, nós precisamos mudar um pouco o foco da nossa oração. De me dá, me dá, me dá. Mas, Senhor, enche de sabedoria os teus servos. Enche de inteligência espiritual. Senhor, manifesta o pleno conhecimento da tua vontade. E tudo isso tem um propósito.
Que tem pessoas pregando por aí que Deus só quer o coração. E não é verdade isso. Deus nos quer por completo. Espírito, alma e corpo. Olha só o versículo 10. Porque Paulo estava fazendo esta oração? Porque Paulo está pedindo sabedoria e inteligência espiritual para aquele povo diante de Deus. Porque Paulo está pedindo para que Deus revele o seu pleno conhecimento da sua vontade, da sua verdade, da sua palavra no coração de cada um deles. Por quê? Tem um propósito. E o propósito é para que possais, olha só, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Irmão, nós só podemos andar dignamente diante do Senhor quando verdadeiramente nós tivermos o seu pleno conhecimento da sua vontade nas nossas vidas. E como é que nós vamos descobrir o pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, irmão Salim? Através da palavra, leia, medite, viva. Faça uma análise da palavra, faça uma reflexão da palavra, faça uma interpretação da palavra. Olha só, para que possais andar dignamente. É de qualquer maneira. É um andar de qualquer jeito. Eu vou andar como eu quero, é do meu jeito. Não. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Preste atenção, nós podemos andar neste mundo, mas nós iremos prestar conta com Deus. Quer andar dignamente diante do Senhor? Quer ser diferente diante do Senhor? Quer conhecer a graça do Senhor? Quer ver o sobrenatural do Senhor? Quer ver a sua mão trabalhando sobre a sua vida? Se você quiser ser diferente, para que possais andar dignamente diante do Senhor. E olha só que diz assim, agradando-lhe em tudo. Eita Jesus. E agradando a Deus em tudo. Aí eis uma pergunta para nós. Nós estamos agradando a Deus em tudo? A nossa vida está hoje dignamente diante da presença do Senhor? Esse dignamente, irmão, ele dá sentido de balança. Do lado da balança está Jesus e do outro lado está você. E a balança, ela tem que estar igual. Se Jesus estiver pesando mais do que você, então tem algo de errado, tem que estar igual. Tem que estar igualzinho a balança. E através da sua palavra nós descobrimos toda a sua vontade para as nossas vidas. Através da sua palavra nós descobrimos: não matarás, não roubarás, não mentirás, não dirás falso testemunho. Renuncie o eu, o orgulho, as vaidades. Será que a nossa vida hoje está andando dignamente diante do Senhor? Agradando a Ele em tudo? Será que a nossa vida está agradando a Deus? Eita Jesus. Então, para a minha vida é a sua vida. Se não está, eis hoje uma oportunidade para recomeçar. Eis hoje uma oportunidade para poder fazer uma aliança sincera com Deus. Tem alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja se reconciliar? Aceitar Jesus como seu único e eterno Salvador? Há alguém entre nós
que deseja fazer uma aliança com esse Jesus maravilhoso? Esta palavra foi bênção na sua vida? Então execute, pratique, e Deus vai te abençoar na caminhada. E faça seu pedido de oração, que nós vamos estar orando. Por cada um de vós, para a glória de Deus. Irmão Luan, que Deus abençoe. Irmã Suziane, que Deus abençoe a vossa vida. Irmã Heloína, a todos os irmãos que estão junto conosco aqui diretamente no nosso canal, que Deus continue abençoando. Irmã Luzirene, irmã Rita, irmã Francisca, que Deus abençoe a cada um de vós. Aos irmãos que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar todos os vídeos da campanha no nosso canal no YouTube. Até aqui nos ajudou o Senhor, uma campanha de agradecimento ao Senhor, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele até aqui tem nos sustentado. Até aqui Ele tem nos sustentado. Então, se você ainda não é inscrito no canal no YouTube, se inscreva, está aí o nosso link. Se inscreva no nosso canal no YouTube. A cada um dos irmãos que estão nos acompanhando no terceiro dia da campanha, que Deus continue abençoando as vossas vidas, as vossas casas e as vossas famílias, para a glória de Deus. E nós vamos estar orando agora, suplicando ao Senhor as suas misericórdias, a sua compaixão sobre as nossas vidas. Obrigado a cada um dos irmãos que tem compartilhado, tem estado junto conosco nesta luta, nesta batalha, de buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E os irmãos sabem que nós pregamos a palavra como ela é. Quem desejar ter uma vida com Cristo, o caminho é esse, não tem outro. Mas tem os meios, umas facilidades por aí. Mas eu não recomendo. Que Deus continue abençoando a cada um de vós, que Deus continue abençoando as vossas vidas, as vossas casas e as vossas famílias. Que o Espírito Santo de Deus continue suprindo as vossas necessidades. E nós vamos orar pedindo a Deus misericórdia e compaixão mais uma vez sobre as nossas vidas, para a glória de Deus. Então você que está aí agora, você que pediu oração, põe a mão no seu coração. Se está enfermo, angustiado, põe a mão no seu coração. Nós vamos estar orando ao Senhor, suplicando ao Senhor as suas misericórdias e a sua compaixão para as nossas vidas, para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Então vamos orar. Curva sua cabeça onde você está. Você já orou hoje? Não, pois eu vou orar agora. Já orou? Então vamos orar mais um pouco. Curva sua cabeça. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se desejar se prostrar, se prostre, mas se humilhe. Se humilhe na presença do Senhor agora. Que eu creio que Ele vai derramar mais uma vez da sua graça, das suas misericórdias, da sua bondade, para a glória de Deus. Obrigado a cada um dos irmãos. Irmã Cristiane Lemos, que Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus, cada um dos irmãos que estiveram junto conosco. Então vamos orar. Vamos clamar ao Eterno, ao Criador dos céus e da terra. Pai bondoso, Deus querido, Deus de infinita graça e poder, te apresento cada vida, Senhor, que aqui está. Te apresento as suas famílias, as suas casas, os seus lares. Eu te apresento, Senhor, as suas adversidades, as suas provas, porque Tu tem todo o poder, Pai, conhece as nossas lutas. Assim, Senhor, como Paulo esteve orando
pela igreja de Colosso. E nós queremos fazer esta oração hoje, Pai, para as nossas vidas, para nossas famílias, nossas casas. Te pedindo, Senhor, para que o Senhor aumente a nossa fé. Senhor, aquele que a fé está variante, é como a onda do mar, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Nós te pedimos para que o Senhor firme a sua fé. Aquele que a fé está desfalecendo, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor sustente esta vida, Senhor, aumentando a sua fé. Ah, meu Deus, meu Pai, nós te pedimos. Nós oramos ao Senhor. Manifesta para cada um, Pai, o teu desejo, a tua vontade ministerialmente. Senhor, o Senhor conhece, Senhor, aonde o Senhor quer usar cada um, meu Pai. Se manifesta para cada um, se manifestando, usando cada um conforme a tua graça, bondade e misericórdia. Senhor, que a tua graça esteja presente nas nossas vidas continuamente, meu Pai. Que a tua paz reine nos corações que estão angustiados, corações que estão, meu Pai amado, neste momento, vivendo um tempo de aflição, vivendo um tempo, Senhor, de angústia, mas que o Senhor traga paz, traga o renovo, traga a tua misericórdia para a tua glória. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, aonde quer que esteja hoje esta enfermidade, no nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Repreende, Deus, esta enfermidade. Cura, meu Deus, no nome do nosso Senhor Jesus. Desfaz as hostes infernais da maldade. Repreende, Deus, todo projeto diabólico contra esta vida, esta casa, esta família, este lar. Que o Senhor, neste momento, venha colocar por terra, Senhor, todo o laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, dando vitória ao teu servo para a tua glória. Te pedimos, ó Deus, para que a tua mão poderosa livre e guarde os teus servos na caminhada. Senhor, meu Pai amado, Deus querido, te pedimos neste momento, para que o Senhor manifeste para cada um a tua vontade, o teu querer, o teu conhecimento pleno, da sabedoria, da inteligência espiritual a cada um, Senhor, para que nós possamos andar dignamente, Senhor, do chamado que o Senhor tem nos chamado para podermos estarmos nesta terra. Senhor, nós queremos ser sal, luz, nos ajuda, meu Deus, a andar nesta terra fazendo a tua vontade, o teu querer, porque nós queremos andar, Senhor, ter uma vida santa, ser fiel a Ti em todos os nossos caminhos. Gere em nós, Pai, santidade. Senhor, que nós venhamos, Senhor, nos despertar para vivermos um novo amanhecer na tua presença, uma vida santa, uma vida de fidelidade, uma vida de compromisso para contigo, renunciando o mundo, renunciando o pecado, renunciando os pratos do inimigo para viver, Senhor, o teu sobrenatural para a tua glória. Trabalho no meio desse casamento, traz a paz no meio do casamento, a restauração, a restituição, abre porta de emprego, supra a necessidade. Senhor, nós queremos concluir esta oração, te dizendo obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por cada livramento. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua atenção para conosco. Obrigado, Senhor, por estar sempre nos orientando, nos guardando, nos livrando na caminhada para a tua glória. Nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá inteligência. E que o Senhor venha fazer de nós servos bons e fiéis na caminhada. Amadurece, Senhor. Amadurece aqueles que estão, Senhor, imaturos na caminhada. Dá experiência. Dá, Senhor, bom siso. Dá, meu Pai amado, prudência. Coloca, Senhor, no coração de cada um a responsabilidade de andar em todos os seus caminhos te agradando, Pai. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Obrigado pelo terceiro dia da campanha, porque eu sei que até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui Tu nos guardou, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Eita, Jesus. Eita, meu Deus.
Agradeço a cada um dos irmãos que estão junto conosco nesta batalha, nesta peleja. Muito obrigado. O carinho, a atenção que cada irmão tem para conosco. Que Deus continue suprindo as vossas necessidades. Esta palavra foi bênção na sua vida? Então execute, pratique, busque ao Senhor em todo o tempo. E Ele vai te abençoar poderosamente. Amanhã nós estaremos transmitindo o 4º dia da campanha diretamente do nosso canal no YouTube. Você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. Juscelino Lima, programa Graça e Paz. Nós estaremos transmitindo o 4º dia da campanha. Até aqui nos ajudou o Senhor, esta campanha de agradecimento, diretamente do nosso canal no YouTube, para a glória de Deus. Se inscreva, você que não é inscrito. E eu creio que Deus vai lhe abençoar tremendamente para a glória de Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, supra as vossas necessidades. Que Deus derrame do bálsamo sobre a vida de cada um. E os irmãos também que não são inscritos ainda, que não nos seguem no Instagram, nos siga lá, juscelino.lima. Eu acho que é 31945, se eu não me engano, coisa assim. Nos siga lá no Instagram, que eu creio que Deus vai continuar também lhe abençoando para a glória de Deus. Fiquem na paz, na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. E até amanhã, se o Senhor nos permitir.